Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos aqui reunidos para prestar culto ao nosso Deus, culto racional. Momento esse onde nós vamos louvar, exaltar, exultar, engrandecer o nome do nosso Deus. O racional, irmãos, logicamente, se refere à razão, ou seja, é a racionalidade do nosso entendimento para a nossa adoração a Deus. Estamos aqui justamente para isto, para prestar culto ao nosso Deus, em comunhão com outros irmãos. Oremos nesse início de culto. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, pois temos a oportunidade, a liberdade constitucional para estarmos aqui reunidos como igreja para adorar, cultuar ao Senhor. Nos conduza em tudo que fizermos aqui e que todos os ritos sejam para a honra e glória do Senhor. Em nome do seu Filho amado, Jesus, o Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos. Estaremos lendo o capítulo de número 47. Aqueles que tiverem condição para isso, eu os convido a ficarem de pé, para que possamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Deus, o Rei da terra. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Podemos assentar, irmãos? Nesse texto, nós temos destacados aqui alguns imperativos que nos convidam a louvar e a engrandecer o nome do nosso Deus, seja pela sua onipotência, a sua soberania sobre tudo e sobre todos, seja pela sua escolha do seu povo, a escolha e manutenção do seu povo. O salmista, inicialmente, ele nos convida a bater palmas e ele expressa também a soberania do povo de Deus perante outras nações. E nós podemos observar a amplitude dessa soberania ao lermos aquilo que está descrito no versículo 9, quando o salmista diz: os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. E no Novo Testamento, irmãos, nós vemos esta soberania expressa na figura de Jesus Cristo. Nós podemos observar que lá em Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 9, nós temos a seguinte redação. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, referindo-se aqui a Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O salmo que nós lemos, ele foi conferido aos filhos de Coré, como os irmãos podem ler abaixo do título. E a sua absoluta concretização ocorre expressa na figura de Jesus Cristo. E nesse sentido, eu convido os irmãos a entoarmos, louvarmos o nosso Deus, cantando a música Jesus é o Rei da Glória. Essa bela letra, que de modo rítmico e cadencial,
expressa essas verdades que nós acabamos de ler. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias novamente, agora, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos de 5 a 10. Novamente, aqueles que tiverem condição, os convido a ficarem de pé para que possamos ler a palavra do nosso Deus.
Diz assim a palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se concretizando na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, dentre os vários conselhos que o apóstolo Pedro apresenta nessa carta, que foi direcionada a várias igrejas, Pedro frisa que nós devemos nos apresentar diante de Deus, colocar sobre Ele as nossas angústias. Pedro frisa também que devemos nos atentar ao nosso adversário, que está em derredor, tentando nos infligir. Esse momento do nosso culto é direcionado para que, de forma individual, nos apresentemos diante de Deus e roguemos a Ele o perdão dos nossos pecados e a força para transcorrermos o nosso processo de santificação. Teremos agora um breve momento de oração, de forma individual, silenciosa. Depois o silêncio irá ser rompido por uma canção entoada pelo grupo de louvor, e logo após essa canção, o pastor Wellington estará fazendo uma oração pública de confissão de pecados. Oremos, irmãos. Importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder.
ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar à tua presença sem medo, com temor, sim, mas sem medo de recebermos tua ira sobre nós, porque Cristo Jesus, ao se entregar para morrer em nosso lugar e ao ser ressuscitado ao terceiro dia, Ele pagou nossa dívida de pecado para com o Senhor. E por meio dele, e somente por meio de Jesus, nós podemos já chegar à tua presença, na certeza que tu estás com os teus ouvidos atentos e com o teu coração de graça e amor para dispensar sobre nós o teu perdão. Quando, convictos dos nossos pecados, da gravidade dos nossos pecados, da afronta à tua majestade e santidade, nós nos humilhamos diante de ti. Nós buscamos o teu perdão. E por causa de Jesus, o seu sangue, o Senhor que não falha, o Senhor que sempre cumpre tuas promessas e tua palavra, o Senhor dispensa o teu perdão para nós. Por isso a ti, a nossa gratidão, Senhor. Obrigado por Jesus, por causa dele, do seu único e suficiente sacrifício. Nós podemos orar, nós podemos nos achegar à tua presença, nós podemos ouvir tua voz meiga, suave, dizendo: meu servo, minha serva, não tema, tu és meu e eu te perdoo. Por isso a ti nossa gratidão, a ti o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra agora está com a equipe de louvor e o momento é oportuno para a entrega dos dízimos e ofertas. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Durante toda a semana nós temos visto o quanto Deus tem abençoado a nossa vida em tudo aquilo que nós temos feito, né? Por mais que por muitas vezes nós passamos por dificuldades, problemas de saúde, né? Às vezes não só conosco, né? Mas com os nossos entes queridos, né? E de repente vem aquela aflição, né? Aquela preocupação com nossos irmãos. Mas nós temos um Deus que Ele cuida de nós. É um Deus que
está o tempo todo olhando por cada um de nós, nos mínimos detalhes, né, e colocando a sua mão poderosa sobre nós. E Ele nos dá a liberdade de estarmos aqui na casa dEle para louvá-lo e adorá-lo. E esse louvor e essa adoração é algo que deve vir do nosso coração como gratidão, né? Nós às vezes viemos na igreja para receber, né, só receber da palavra, né, receber oração, né, pelo pastor, pelos presbíteros, receber bênção, mas nós temos também exaltar e louvar o nome desse Deus. E é um Deus que merece toda a adoração, né, toda a gratidão, e é por isso que nós vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, para cantar Ele exaltado, né, declarando através da letra dessa música aquilo que o nosso coração, né, sente em relação ao nosso Senhor, né, que essa gratidão a Ele, e Ele é o único que deve ser exaltado. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Essa próxima música, ela diz: aclame ao Senhor. Vamos aclamar ao Senhor então, cantando mais essa canção. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, derrujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos ao início. Digno dessa canção, só tu és, Senhor.
sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Pai querido, te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que enche o nosso coração, que molda o nosso coração e muda toda a realidade do mundo, ó Pai. E nesse momento entregamos esse louvor ao Senhor, como gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos? Quero convidar aqui ao púlpito as crianças para que possamos orar por elas. Terá o momento delas agora, com a linguagem, com a comunicação adequada. Crianças até 9 anos de idade, pelo que o nosso irmão Júlio nos informou. Vão descer. A partir dessa idade, a partir de 10 anos, permaneçam aqui no templo conosco. Convidar também o pastor, bacharel em teologia, nosso irmão Lucas Mateus, que irá ministrar para nós a palavra esta noite.
eu quero convidar o pastor Antônio Paulo para que esteja orando pelas crianças e também pelo Lucas Mateus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo amor do Senhor que é derramado sobre os nossos corações, para que a gente possa exaltar e bendizer o nome do Senhor. Continua falando conosco, fala com as nossas crianças. Tu és o Deus que é Deus de relacionamento e que nos alcança desde pequeno. Então, Pai, fala com as nossas crianças, que elas ouçam o Teu Espírito ministrando ao coração delas, que elas possam ser impactadas, Pai amado, pela Tua palavra, da mesma forma que o Senhor vai usar o Teu servo hoje para ministrar os nossos corações. Nós nos submetemos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e nos rendemos à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz, meus irmãos. Bom estar aqui de volta. E eu vim para cá e estava pensando, né? Nosso irmão Lucas Santiago ministrou, ou nos conduziu para o momento de liturgia. E agora o Lucas Mateus vai trazer a palavra. E nós vamos meditar no Evangelho segundo Lucas. Então, eu estou percebendo que Deus tem uma preferência em usar homens chamados Lucas. Então, os futuros pais, futuras mães aí, for colocar o nome dos filhos, pensa nesse nome. Tem uma grande probabilidade de ser um grande servo do Senhor. E a gente tem outros Lucas, que os Lucas levantam a mão aí, só o pessoal. Aí, tá vendo? Sempre tem muito Lucas por aí, gente. E eles são crentes. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, os versos de número 18 ao verso 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Vocês abram, acessem a Bíblia de vocês nesse texto. Eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre esse texto, mais especificamente sobre essa parábola aqui. Eu estou lendo a versão NVI. Se os irmãos puderem projetar nessa versão para a gente, por gentileza, para que o pessoal que não tem a versão possa acompanhar. A palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 18, diz assim: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que o homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Amém, irmãos? Eu tive pensando essa semana, até cheguei a comentar com a Azaf, que eu estava assistindo um seriado e o pessoal, os personagens do seriado, entraram no debate sobre a questão da vida e da morte. E aí eles chegaram à conclusão que viver, ter mais um dia de vida, acordar pela manhã, é uma dádiva, é uma bênção e não um direito. Porque a gente vive, ou tem a eminência de viver, como se tivéssemos o direito de continuar vivendo. Ou como se fosse sempre ter uma manhã, uma próxima oportunidade de viver, de levantar. E o fato é, viver todos os dias, acordar, ter o fôlego de vida, deitar, dormir e abrir os olhos pela manhã, é dádiva, é graça do Senhor, é privilégio. E quando eu penso sobre o viver, mas um viver com propósito, um viver que tem sentido, um viver que é muito mais que existir ou sobreviver, mas é um viver que não está pautado pelo que a gente aprende vindo, ou cuja sua essência está no mundo,
ou na sociedade puramente falando, os princípios que moldam a nossa cultura, a sociedade, o nosso contexto, mas um viver que está baseado em algo muito mais profundo, que é a nossa vida com o Senhor, que é a nossa vida a partir do reino de Deus. Essa, de fato, é uma vida que importa. Essa, de fato, é uma vida que faz sentido, porque ela tem propósito, ela tem algo que é além daquilo que nós conseguimos ver, visualizar com os olhos naturais, é algo além daquilo que nós conseguimos visualizar, vislumbrar, e às vezes até demonstrar. Há uma certa dificuldade de demonstrar isso, porque é algo muito subjetivo do nosso coração regenerado, para quando a gente vai falar com pessoas que não conseguem ter acesso a essa realidade das coisas do reino de Deus. Mas ainda assim, mesmo vivendo nessa realidade, nessa dimensão espiritual do reino de Deus, nós, às vezes, nos esquecemos, por algumas ocasiões específicas, que esse reino, ele está sendo governado por um Deus soberano e que a nossa vida é muito pequena diante desse reino, que os nossos problemas são minúsculos perto das implicações desse reino e do que Deus está oferando ou fazendo. A história de redenção de Deus é muito maior do que o meu problema, do que o seu problema. Porque nós estamos vivendo no nosso cotidiano como se fôssemos ter esse amanhã, como se temos o direito de viver mais um dia. E na verdade é muito fácil uma situação mudar completamente a nossa vida. Uma enfermidade, o rompimento de um relacionamento, um desemprego inesperado, uma morte inesperada de alguém que nós amamos. E tudo isso muda e nós vemos o quanto a nossa vida é frágil e o quanto, do nada, a nossa sensação de segurança, de estabilidade pode cair por terra. E nós então ficamos ansiosos, preocupados. Questionamos Deus, entramos num processo de briga com Deus. Por que está acontecendo isso, Senhor, na minha vida? Mas agora, quando nós olhamos então para as Escrituras Sagradas, mais especificamente para essa porção tão preciosa que é os Evangelhos, que vão falar sobre como Jesus via o mundo, como ele enxergava a realidade, e como ele então vai dizer que nós devemos então, a partir desse coração transformado, regenerado, enxergar a realidade como ele enxerga. E nós vamos então ver os nossos olhos desvendados para a realidade do reino, e nós vamos nos espantando pelo quanto nós somos pequenos, e o reino de Deus é grande. E essa parábola então, Jesus utiliza para justamente demonstrar alguns aspectos do reino que eu e você temos que ter em mente e guardar no nosso coração, para que quando de fato vier essas situações, a gente se lembrar que muito mais do que a minha vida, muito mais do que o meu problema, muito mais do que o meu senso de conforto e a minha vida tranquila, está presente, está em voga o maravilhoso reino de Deus. E esse é o tema da noite, o maravilhoso reino de Deus. E esse maravilhoso reino de Deus, ele se manifesta de duas formas quando nós olhamos para essa parábola. Ou melhor, em dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto escatológico, redentivo, onde ele fala de uma encarnação, fala de uma obra que foi realizada, que confere salvação, e fala de uma consumação. A escatologia, na teologia, é um estudo dos fins dos tempos, que está justamente relacionado com esses aspectos da história da redenção, que é o quê? O pecado, a queda, então a necessidade de salvação, de regeneração, de reconciliação, a obra de Cristo, a morte expiatória dele, o sacrifício dele por nós, que nos dá acesso de novo ao Pai, reconciliando-nos, mas também o fato de que ele vai voltar. Essa esperança tem que estar viva no nosso coração, e essa é uma realidade do reino, que nós temos que manter os nossos olhos firmes, os nossos corações firmes, no fato de que o Senhor vai voltar, e por isso há esperança para nós.
a despeito dessas coisas que podem tirar o nosso sossego, o nosso sono, a nossa tranquilidade. Porque se você for olhar por um olhar puramente natural, saber que você pode não ter um dia amanhã, talvez te cause medo, insegurança. Mas quando você olha pela perspectiva redentiva, pela perspectiva do reino de Deus, saber que não tem um amanhã, mas você pode ser agraciado pela oportunidade de viver esse amanhã e promover a glória de Deus e ser um instrumento do reino de Deus, isso traz para nós, então, uma alegria, um encorajamento e uma vontade de viver que manifeste, então, a vida de Jesus em nós, nas pessoas. O que Ele está fazendo em nós é transferido, é manifesto, é demonstrado às outras pessoas, porque nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós andamos diferente, nós nos comportamos diferente, porque o reino de Deus se tornou uma realidade para nós. E nós nos portamos assim, como cidadãos do reino. O próprio Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 de Mateus, é uma expressão de Jesus, um ensino de Jesus muito importante sobre como são os cidadãos do reino, quais as características, como eles se comportam, como eles pensam a realidade, sobre vários temas, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre caminhada cristã, como são vistos então as pessoas bem-sucedidas para o reino, são os pobres de espírito, pessoas que têm o espírito quebrantado para viver na dependência de Deus, são os humildes, são os mansos, são os que amam a justiça, são os que choram, são os que são humilhados. Tudo isso faz parte de pessoas que estão inseridas num reino que não é visível a olhos humanos, mas é sentido e visto pelo olho do Espírito que está no nosso coração. E nós então, espiritualmente, reconhecemos o reino e vivemos nele, existimos nele e nos baseamos para viver nele. Não é mais o contexto social, não é mais a condição financeira, mas é o Espírito que move a nossa forma de viver. É o reino que diz como a gente se comporta, enxerga, vive, existe na realidade. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando isso. E essa parábola, ou essas duas parábolas aqui, também são manifestações do ensino de Jesus sobre o reino. Mas antes de pensar, ou expor aqui, ou falar sobre essas palavras, sobre essas parábolas, eu quero falar para você, primeiramente, sobre o propósito de Lucas ao escrever esse texto. Nós vemos nos versos, primeiro desse capítulo 1, versos de 1 a 4, ele vai falando que queria apresentar a Teófilo, não sabemos ao certo quem é, talvez um líder, alguma pessoa influente, um governador, não sei, que Lucas tinha como propósito alcançar ele e dar aqui bons relatos, dar aqui boas comprovações históricas, para que ele pudesse crer que o Evangelho de fato é real. Então ele, como pesquisador, como um historiador, vai fazendo acuradas pesquisas aqui, para poder apresentar para Teófilo algo que seja racional, algo que seja aceitável, um relato mais histórico, para que ele possa crer na fé. Então todo o texto de Lucas carrega essa tese de demonstrar que Jesus de Nazaré, que nasceu em Nazaré, que fez sinais e prodígios na Galiléia, Samaria e por toda a Judéia, que foi traído por um dos seus discípulos, que foi renegado pelo seu próprio povo, que foi condenado, morto, crucificado sobre o governo de Pôncio Pilatos, mas que ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. Este então é o verdadeiro Filho do Homem. Esse é o relato, a descrição do reino de Deus. Lucas então está demonstrando para Teófilo como o reino de Deus é maravilhoso. Esse reino de Deus tem um protagonista, tem um Senhor, tem um rei que governa nesse reino. E é Jesus. Ele fez tudo. Você e eu só temos o trabalho de recebê-lo como Senhor das nossas vidas. Ele faz todo o resto por nós.
até a nossa capacidade de reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida, é obra dele. Então Lucas mostra muito bem isso no seu relato do Evangelho. E nós podemos dividir o texto de Lucas de uma forma bem simplória, mas de fácil interpretação e didática, em 5 divisões. Como ele vai relatar os primórdios cristãos, o nascimento de Jesus, como se deu isso, como ocorreu, a própria história de João Batista e o nascimento de João Batista. Isso vai ser relatado no texto de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 13. Depois ele vai passar a narrar o ministério de Jesus na Galileia, que é do capítulo 4 até o capítulo 9, versículo 50. Ele está demonstrando como o Senhor, então, exerceu seu ministério na Galileia. Depois ele vai falar da viagem de Jesus a Jerusalém, que é do capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 19, 44. E é aqui, nessa terceira divisão, que o nosso texto se encontra, no ministério de Jesus já em Jerusalém. Mas depois também, na quarta divisão, ele vai falar sobre esse ministério. Na verdade era a viagem anteriormente, agora já na quarta, o ministério de fato de Jesus ocorrendo em Jerusalém, que é do capítulo 19 até o capítulo 21. E por fim, do capítulo 22 até o 24, a paixão de Cristo, né? Sua crucificação, sua morte, sua ressurreição. Tudo isso, então, são relatos de alguém que recebeu o reino e agora está se movendo pelo reino, quer demonstrar para Teófilo e para quem encontrar esse texto que o reino é verdadeiro, que Jesus é de fato o Senhor. E a parábola do grão de mostarda que Jesus então vai contar aqui nesses versos, mais especificamente nos versos 18 e 19, onde a gente vai se deter a maior parte do tempo, por conta do nosso tempo aqui. Esse propósito é desvendar, não para todos, mas só para aqueles que são súditos desse reino, as verdades do reino que importam para nós conhecer e viver nelas, e andar nelas, e nos dedicar nelas. Então essa passagem, ela é uma ilustração dinâmica do reino de Deus, que começa aqui de forma discreta, comparando com um grão de mostarda, né? Uma semente de mostarda. Não sei se você já viu, às vezes foto, talvez você nunca pegou, mas nas fotos, eu já vi imagens do grão de mostarda. Ele é bem pequeno, lembra uma pimenta do reino, mas até menor, o grãozinho, quem já viu pimenta do reino. Mas é algo pequeno, talvez pudesse ser a menor semente daquela época, tanto que Jesus usa ela para descrever como sinônimo de pequenez, tanto nessa parábola, quanto também quando ele vai falar da fé dos homens que é pequena, ele também usa o grão de mostarda como sinônimo disso. Talvez era a menor semente da época, conhecida naquele contexto. Então ele vai usar essa ilustração para mostrar essa dinâmica do reino, que começa discreta, pequena, mas que cresce de forma extraordinária. Gente, se a gente pensar onde o cristianismo começou, no contexto que ele começou, e onde ele está hoje, é um crescimento absurdo. Quantas pessoas foram alcançadas ao longo desses anos, da história da redenção, da história de Cristo, da vinda dele, do advento, até hoje, várias pessoas, vários lugares são alcançados. Interessante que lugares até que onde é proibido falar disso, continua crescendo, continua expandindo. E então nessa noite eu gostaria de explorar aqui esses dois aspectos do reino, que é o aspecto escatológico, mas também um aspecto abrangente. O escatológico, como eu disse, vai dizer a respeito dessa questão da redenção e consumação. É interessante que, se nós olharmos para o contexto anterior, o que está acontecendo antes? Porque tem uma conjunção, que é traduzida por então, aqui no texto, no verso 18, que remete uma continuação, uma concordância do que está sendo dito anteriormente. Aconteceu alguma coisa, então Jesus começou a perguntar. E o que está acontecendo? Se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus estava ensinando na sinagoga e ele fez algo que trouxe reação, duas reações distintas. E é interessante ver que o reino sempre vai causar duas reações. Quando falamos da verdade do reino, quando falamos do evangelho, ou ele traz uma reação de que pessoas ficam ofendidas com os atos do reino e com a verdade do reino, como foi o chefe da sinagoga do texto do versículo anterior, do texto anterior, da passagem anterior. E outras pessoas vão ficar maravilhadas.
com o reino. Mas nem sempre estar maravilhado com o reino, ou com o milagre, quer dizer que eu estou maravilhado com Jesus. Porque às vezes estar maravilhado com Cristo pode ser que eu estou buscando coisas que Cristo pode oferecer, mas não estou buscando me render aos pés dele, me dedicar a minha vida a Ele, dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, dispor a Cristo. Então nem sempre estar maravilhado quer dizer que eu aceitei o reino de Deus, de verdade, que eu agora faço parte do reino de Deus. Mas o incrível é a gente pensar naqueles que rejeitam. Você vai observar que o chefe da sinagoga, ele rejeitou Jesus e o milagre dele porque ele fez num sábado. Gente, e Jesus, de uma forma tão simples, mostra que eles estavam motivados por uma coisa tão vazia. Porque ele fala, quem aqui que não tem a necessidade de alimentar o seu animal, não vai pegar ele, não vai lá dar água, não vai dar de comer no dia de sábado? Porque eles estavam pelo zelo com a lei, uma preocupação exacerbada com a lei, mas esquecendo de princípios que são antes da lei, que é a preservação da vida, que é salvar uma vida. E aquela cura estava salvando a vida de alguém que estava 18 anos sofrendo com uma deficiência. Uma pessoa aleijada que andava curvada há 18 anos e agora foi curada. Em vez desse mestre da lei ali, o chefe da sinagoga, se alegrar e ficar maravilhado também, ele repreende Jesus, porque ele curou no dia de sábado. Isso é uma reação de quando nós levamos o reino. Vai ter pessoas que nós vamos falar de Jesus, que nós vamos mostrar os feitos do Evangelho, que nós vamos mostrar uma vida transformada. Isso vai incomodar, não de um jeito positivo, mas de um jeito muito negativo. Essa pessoa às vezes não vai aceitar o reino de Deus, porque ele tem um aspecto privativo. E nós vamos ver isso. Mas agora, contextualizando então, quando Jesus começa agora a chamar a atenção dessas pessoas, ele acabou de ser confrontado pelo chefe da sinagoga, e acabou de ver pessoas maravilhadas. Mas ele quer ir mais profundo do que isso, ele quer ensinar mais, ele quer dar mais. Jesus tem sempre mais para oferecer. E aí ele começa agora a fazer perguntas retóricas para chamar a atenção desse povo, porque ele quer passar pela mensagem que ele quer ensinar posteriormente. E as perguntas são: com que podemos comparar o reino de Deus? Com que se assemelha ao reino de Deus? O fato é que depois Jesus vai dar uma ilustração usando esse grão de mostarda, e o resultado dessa semente virando uma árvore frondosa. Mas em primeiro lugar ele quer mostrar que o reino de Deus é algo que precisa ser observado, é algo que precisa ser ensinado. Se nós, como discípulos de Jesus, vivemos agora por Evangelho, temos que entender que o reino de Deus é algo que precisa estar presente na nossa vida todos os dias, ensinado por nós. Precisamos estar vivendo essa realidade do reino, mas talvez seja algo muito abstrato falar do reino. Talvez seja algo muito distante ou abrangente demais para que a gente possa aplicar no nosso dia. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus diz respeito a um governo do Senhor, que está atuando tanto na dimensão espiritual, da qual nós não enxergamos, mas que Ele está agindo, quanto na dimensão natural. Quer dizer que o Senhor tem controle da história. Sabe, quando algo dá errado na tua vida, o Senhor está no controle da história. Quando catástrofes acontecem no mundo, isso não está acontecendo à parte. O Senhor está no controle da história. O reino de Deus diz respeito a toda a obra que Deus está realizando para reconciliar a criação caída pelo pecado com Ele. O reino de Deus diz respeito a um filho que foi perfeito, que morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado, e que precisou então receber sobre ele a ira de Deus, a ira do Pai, que deveria ser depositada sobre mim e sobre você. E ele sofre ao ponto de visualizar essa separação momentânea que ele iria ter com o Pai, ao ponto de transpirar sangue.
Sabe, quando Jesus está lá no Getsêmani, sofrendo, transpirando sangue, orando, e até pedindo que, se fosse possível, que passasse esse cálice dele, ele não está pensando no que o homem vai fazer, ele não está pensando em quantos açoites ele vai levar, ele não está pensando que a mão dele vai estar pregada no madeiro, ele não está pensando que ele vai ser transpassado por uma lança, mas ele está pensando que o Pai vai se afastar dele por minha causa e por sua causa. É isso que faz ele sofrer, a ausência do Pai nele, na vida dele. E Jesus fez isso por nós. Essa é a mensagem do reino, essa é a boa nova do reino. É isso que deve moldar, então, a forma como nós pensamos, nos comportamos, andamos, assistimos, ouvimos, vivemos. É essa realidade agora que pauta a nossa existência. E Jesus pastor maior parte do seu ministério ensinando sobre o reino. Foi o que ele mais falou. A expressão brasileira, tuteu, reino de Deus, aparece constantemente nas palavras de Deus, nas palavras dos apóstolos e dos discípulos de Deus, demonstrando a importância disso para a nossa vida. E nós, talvez ainda não temos dado a devida importância ou percebido a dimensão do reino de Deus na nossa vida. E por isso então Jesus precisa ensinar, precisa chamar a atenção dessas pessoas que estão ali, que algumas estão rejeitando o que Jesus fez, outras maravilhadas, mas talvez que não compreenderam o reino de Deus ainda, que precisava de uma ação muito mais do que visualizar algo com os olhos, mas precisava visualizar uma verdade com o coração, movido pelo Espírito, que agora está sendo regenerado, está sendo transformado, está sendo, de fato, recebendo vida verdadeira. Então Jesus deixa claro que esse reino está vindo de forma gradual, mas que alcançaria proporções gloriosas. Hoje nós somos frutos do crescimento, da expansão desse reino. Quantas conversões nós vimos nos grandes avivamentos, começando lá pelo Pentecostes. Quantas pessoas maravilhosamente, milagrosamente se converteram, foram batizadas através da ação do Espírito. E assim nos grandes avivamentos ao longo da história. Quando o reino está agindo de forma mais visível, mais influente na nossa realidade natural, coisas grandiosas, milagrosas, maravilhosas acontecem. Mas o primeiro milagre acontece no meu coração e no seu coração. O primeiro milagre é o milagre da conversão. E Deus usa a nossa vida, esse coração transformado, para operar aqui na terra, para propagar o seu reino, para disseminar esse reino. Então, o Senhor usa essa comparação aqui, verso 19, para demonstrar que o reino de Deus, ele começa pequeno. Jesus teve poucos adeptos, alguns discípulos, primeiramente, 12 mais especificamente. Depois a gente vai vendo que já no Sermão do Monte ele já tem uma multidão seguindo ele. E o reino está indo, está prosperando, está crescendo. Então, Lucas deixa claro que o reino era um tema central da pregação de Jesus. E essas parábolas aqui deixam claro que o reino ele não vem por meio de sinais que podem ser observados pelos nossos olhos naturais. Mas ele é estabelecido entre nós e por meio de nós. Sabe qual que é o marco principal do reino de Deus? É o advento. É quando Cristo vem, é inaugurado então o reino de uma forma visível, da qual nós conseguimos ver agora Deus, homem, mas Deus presente, Deus conosco, Emmanuel. Essa é a principal marca do reino de Deus na história. E ela existiu, e ela é real, ela é verdadeira, e é por isso que eu e você estamos aqui. Se não fosse verdade, nós não estaríamos aqui, eu te garanto. Porque uma mentira já teria sido desvendada há muito tempo. Mas a verdade nos trouxe até aqui, e a verdade é Jesus Cristo. Então o reino de Deus, ele está inseparavelmente ligado a essa pessoa de Cristo. Não tem como pensar no reino de Deus, porque ele é o centro do reino. Ele é o agente principal desse reino. Ele é a presença mais desejada desse reino. Ele é o ser mais importante desse reino. E agora ele está falando então sobre ele, sobre o reino.
E esse primeiro aspecto, então, redentivo do reino de Deus, deve, então, pautar as nossas vidas, para que quando eu e você tivermos que dar razão da nossa fé, quando a gente tiver que lidar com pessoas, com situações e com coisas que provam a nossa fé, e eu posso falar de coisas até fortes, pesadas, como a morte de alguém que você ama muito, que está do seu lado, vivendo, um cônjuge, um namorado, não sei, um filho. Isso é tão profundo, o reino, precisa ser tão real na sua vida, que nem isso, a morte de um filho, de um cônjuge, ou uma doença terminal na sua vida, pode ser maior do que o seu gozo no reino de Deus. Isso é algo pesado, algo forte, mas é algo vivo e real, porque assim é o reino de Deus. Porque quando o reino é estabelecido na minha e na sua vida, acabou, nada tem mais autoridade, ou nada tem mais importância ou proeminência na minha vida e na sua vida do que o reino de Deus. A minha saúde não importa mais que o reino de Deus. O meu filho, a minha filha não importa mais que o reino de Deus. O meu trabalho não importa mais que o reino de Deus. Os meus estudos não importam mais que o reino de Deus. Esse é o aspecto, então, que diz respeito ao aspecto escatológico, redentivo do reino de Deus. Mas não para por aí. O Senhor continua no verso 19, mostrando, então, que esse grão de mostarda foi semeado por um homem em sua horta. Ou seja, Jesus semeou o Evangelho. E os discípulos continuaram essa semeadura. Os discípulos dos discípulos continuaram essa semeadura. Os discípulos dos discípulos dos discípulos continuaram semeando. Até chegar em mim e em você. A semente precisa ser lançada, independente da época, independente da situação, independente da condição. Seja num país que aceita o Evangelho, a semente está sendo lançada. Seja num país que rejeita o Evangelho, que persegue o Evangelho, que mata por conta do Evangelho, a semente continua sendo lançada. Porque caso eu morra, caso você morra, e a gente não cumpra a nossa missão, o tempo que a gente gostaria de cumprir, o reino vai continuar prosperando. Porque o reino é de Deus, ele não é meu, ele não é seu. Ele não é dos discípulos de Jesus daquela época, não era dos apóstolos puramente, não é do pastor dessa igreja, ou dos pastores de qualquer igreja, não é meu. O reino é de Deus, e Jesus é o principal semeador desse reino. Ele usa você, ele me usa, ele nos usa enquanto igreja para continuar semeando o seu reino, para continuar expandindo o seu reino pela terra. Isso é maravilhoso. E esse reino, então, que já estava presente em Jesus ali, no seu advento, de uma forma visível, cresce e é comparado a uma árvore de mostarda. O interessante é que essa pequena semente, segundo as pesquisas que eu fiz, ela pode se tornar uma árvore de até 4 metros de comprimento. Para você pensar numa pequena semente, se tornar uma grande árvore. O reino de Deus é assim. Foi rejeitado. Não era o que os judeus esperavam. Talvez os judeus estavam esperando uma semente maior, uma semente mais digna, ou já uma árvore pronta, uma muda mais estabelecida, um líder político, um líder militar, vindo de um nascimento nobre, que governasse num palácio, que andasse de cavalo, todo bem trajado, bem vestido, que passasse uma postura, ou uma figura, ou uma imagem de uma glória, que um verdadeiro rei precisa ter. Mas essa semente do reino veio de forma humilde, simples, que foi muito desprezada. Foi desprezada ao ponto de ser pregada no madeiro.
Porque o reino de Deus não diz respeito às glórias desse mundo. Não diz respeito às coisas que nós valorizamos nessa existência humana nossa caída, mas diz respeito àquilo que Deus valoriza. E muito além de glória, muito além de um palácio, de um líder político, Jesus era o Senhor que veio para cuidar de pessoas, veio para cuidar de corações, veio para cuidar de vidas sofridas como a nossa. Essa que era a principal preocupação de Jesus, de andar com pessoas quebradas, fracassadas, menosprezadas, falidas por conta do pecado. Mesmo aquelas que estavam aparentemente bem, mas que também tinham a mesma natureza, fracassada, caída, quebrada, e que precisava ser consertado. Eu e você precisa ser consertado, precisávamos ser consertados, precisávamos ser restaurados, precisávamos encontrar vida e propósito genuíno, e Jesus veio para isso. E esse reino então cresce, e agora ele pode ser habitado por aves. As aves podem fazer seus ninhos, demonstrando que o reino cresce, e nele a vida continua progredindo, crescendo, sendo abrigada. Porque o reino de Deus, quando estabelecido, ele se expande e começa a crescer continuamente, figurando a verdade de que o reino se torna uma grande bênção para os homens em todas as regiões, em todos os lugares, em todas as raças, em todos os povos. Porque aonde o Evangelho alcança, aonde o reino de Deus vai sendo manifestado e vai agindo, através da igreja, do povo de Deus, a gente vai vendo as bênçãos de Deus, as maravilhosos feitos de Deus naquele lugar. Muitas vezes a gente vai conversar com um missionário, ele vai te contar uma coisa muito doida, assim. Ele vai te falar de um milagre, incrivelmente, assim, que você fica, não, isso é loucura. Mas por quê? Porque aonde Deus estava agindo ali, naquele lugar, na disposição do coração daquele missionário, na situação, precisava de uma intervenção milagrosa, porque se fosse algo natural, não funcionaria. Vamos pensar na realidade de um homem que às vezes está numa tribo indígena, sozinho, sem falar o dialeto, muitas vezes. Como é que ele vai comunicar o Evangelho? Às vezes através de milagres, o Senhor age, e as pessoas entendem o que aquele homem está falando até em outro idioma. Essa é uma forma sobrenatural, mas através de uma forma natural também, uma tradução. Deus, de alguma forma, providenciar recursos para que com a tradução na linguagem daquele povo pudesse ser possível para que o reino continuasse expandindo. Gente, eu fico vendo vídeo num lugar que era, não lembro agora exatamente o lugar, mas o pessoal recebendo Bíblia, cara, pela primeira vez, eles cheiravam a Bíblia, abraçavam a Bíblia como a coisa mais importante do mundo. Porque naquele país não poderia ler a Bíblia, não era possível ter a Bíblia, mas em algum momento, por algum trabalho de algum homem, usado por Deus, por um milagre divino, por uma providência divina, do reino de Deus, a Bíblia chegou e aquele povo está abraçando, está cheirando, está beijando a Bíblia, porque tem prazer nas coisas do reino. O reino de Deus, ele importa mais do que o meu bem-estar, do que o seu bem-estar. Ele importa mais do que a minha vida e que a sua vida. Porque a gente tem um certo senso de importância, de protagonismo em nós. Um certo orgulho, uma certa vaidade, um certo ego, de achar que as coisas não funcionariam sem a gente. Deixa eu te falar, no reino de Deus, as coisas vão continuar caminhando. O reino vai continuar crescendo e Deus vai continuar propagando o reino dele, independente de mim, de você. Não somos protagonistas nessa história, somos coadjuvantes, meros instrumentos de Deus para levar o reino, para promover esse crescimento. Mas é Deus quem faz, gente, é Ele quem opera. Então, de acordo com esse texto de Lucas 13, sobre essa parábola do grão de mostarda, de acordo também com o texto de Mateus 13, 31, 32 também, onde essa mesma parábola vai ser contada,
E de acordo com Marcos 30, 32 também, porque essa é uma parábola que, diferente de algumas outras, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Então, ela é algo importante. Esse ensino de Jesus é importante, porque ele foi relatado nos 3 evangelhos. Porque o reino é um ensinamento central da obra de Cristo, da vida de Cristo. Mas algum aspecto que o texto de Mateus e Marcos vai deixar claro, que não está explícito aqui em Lucas, é que Jesus depois vai explicar essa parábola para os seus discípulos, mas não explica para todas as outras pessoas. Lembrando que, no contexto anterior, não tinham só os apóstolos ali. Jesus tinha acabado de ensinar na sinagoga, teve o chefe da sinagoga que rejeitou, alguns ficaram maravilhados, então Jesus começou a fazer uma pergunta retórica e chamar a atenção desse povo para ouvir ele. Mas ele vai chamar, de forma especial, os seus discípulos para explicar a parábola. Isso demonstra um caráter que o reino tem, que é um caráter de limitação, específico. Sabe por quê? Porque a gente pode se frustrar nessa ânsia de demonstrar o reino de Deus, de viver o reino, de achar que as pessoas ao nosso redor vão ser impactadas por nós, mas é que se não for o Senhor agindo nos corações, nas vidas, nós podemos demonstrar o reino, falar do reino, desenhar o reino, passar um filme do reino, encenar uma peça do reino. Se não for o Espírito Santo de Deus revelando o reino, olha para o chefe da sinagoga, ele acabou de ver uma demonstração ativa do reino de Deus, visível ali. Uma mulher foi curada na frente dele, o Filho de Deus encarnado na frente dele, e ele rejeita. Isso demonstra que o reino, ele possui um aspecto privativo, e por isso muitas pessoas não vão acreditar, vão ignorar, e muitas pessoas vão viver como se o reino de Deus não existisse. Partindo então para a conclusão. O incrédulo, ele vai viver como se o reino de Deus não existisse. E eu te convido, te exorto, a não viver como um incrédulo. Porque pode acontecer de o reino de Deus ter se revelado a você, mas por motivos de vaidade, de orgulho, ou pecados nossos, ou por conta do nosso coração pecaminoso, a gente se pauta mais pelo modelo incrédulo de viver, ou se porta mais pelo modelo incrédulo de viver do que pelo modelo do reino. O incrédulo vive como se o reino não existisse. Eu, cristão, eu que creio em Jesus, eu que fui alcançado pelo reino, não posso viver como se o reino não existisse. Jesus havia acabado de operar o milagre ali. Os líderes religiosos rejeitaram esse milagre, só porque ele tinha feito no dia de sábado. Mas muitas pessoas ficaram maravilhadas. E eu quero te dizer então, que você que não vai viver como um incrédulo, viva todos os dias maravilhado com o reino de Deus. Que isso seja algo vivo para você, que quando você olha pela dádiva de viver mais um dia, você viva esse dia maravilhado pelo reino de Deus. Lembre da reflexão do começo: viver mais um dia é uma dádiva, não é um direito. Então, se eu tive a dádiva, a benéfice, o privilégio de viver mais um dia, que o reino de Deus seja a minha constante alegria, o meu constante gozo, o meu constante prazer, que Jesus Cristo, o Senhor do reino, seja o meu maior amor, para que eu não deixe que as coisas do mundo sufoquem as coisas do reino na minha vida. E aplicando então esse texto, quero te dizer, irmão, não tema, não desespere quando as coisas não saem como você pensava. Eu sei que é difícil, a gente é tendencioso a ficar ansioso.
Uma enfermidade do nada comete a gente. Uma situação triste. Você não estava esperando, mexeu com a sua vida, mudou seu mundinho de cabeça para baixo. Olha para a vida de Paulo. Ele vai velejar para cumprir o ID de Deus, o barco naufraga. Ele vai então, consegue chegar na praia, é picado pela cobra. Chega no lugar, é preso. Mas Paulo estava se movendo, andando, existindo pelo reino. Não era para ele, entende? E ser picado por uma cobra, naufragar, ser preso, não sufocava. Não era maior. Esses sofrimentos, essas dificuldades não eram maiores do que a realidade do reino na vida de Paulo. Ao ponto dele falar que morrer para ele era lucro, mas que cumpria o propósito de Deus na sua vida, cabia a ele cumprir o propósito de Deus na sua vida, que se ele tivesse ainda que sobreviver, que continuar vivendo e continuar sofrendo, tudo bem para Paulo, porque o reino de Deus importava mais para ele do que a própria vida. Quero te desafiar a tentar chegar nesse nível. Eu estou tentando, tenho que tentar todos os dias, não parar, não desistir, mas Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Vamos imitar Paulo, vamos imitar Cristo. E desprender da nossa vida, viver com o propósito do reino, muito maior do que o nosso bem-estar, do que o nosso futuro financeiro, do que a nossa estabilidade, do que os nossos sonhos, do que os nossos projetos. Tudo isso é válido, tudo isso é bom, promove a glória de Deus. Mas mais do que isso, o que promove de fato a glória de Deus é viver para Jesus, é viver para o reino. Isso sim, é uma vida que vale a pena viver todos os dias. Isso sim, é uma vida que faz sentido quando você recebe a dádiva de viver mais um dia. Você viver dessa forma, pelo reino. O reino de Deus, ele possui um aspecto de expansão. Então nós devemos proclamar o reino lá fora. Nós vemos até a igreja, todo mundo vem até aqui, para ser preparado, para estar lá fora. Para demonstrar o reino lá fora através da sua vida, do seu trabalho, dos seus dons, do seu chamado profissional, da forma que você se porta, vive, da forma que você trata as pessoas. Então que a gente seja intencional nessas questões, que a gente viva e manifeste o reino de fato, que a gente não deixe para viver o reino só aqui, nessas 4 paredes, do templo, nas reuniões dos PGs, ou nos cultos que a gente vai e frequenta, as reuniões da SAF e o PH, mas viva o reino lá fora também, principalmente lá fora, onde é o campo, o jardim, ou a horta que precisa ser semeada de fato a semente, porque aqui ela está sendo trabalhada, ela está sendo podada, lá fora a gente está semeando. E por fim, se alguém me ouve aqui e ainda não tem certeza que o reino do Senhor é uma verdade na sua vida, não perca mais tempo. Se você ainda não tem certeza que de fato o Senhor Jesus importa para você mais do que as outras coisas, se você ainda não sentiu no seu coração que você quer de fato viver para Jesus mais que para você mesmo, se você está cansado de errar, de começar algo e não dá certo, se você está cansado de se frustrar, se você está cansado de sofrer e não ter uma perspectiva melhor para amanhã, eu te convido a viver para o reino, a querer fazer parte desse reino. Sabe por quê? Porque o cristão sofre, mas sofre rindo. O verdadeiro cristão fica angustiado, ansioso, mas logo ele é tomado por uma paz que está em Jesus. Que você queira isso, em nome de Jesus.
Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu perdão se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não entendo os teus planos, mas confio. Não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, o teu poder vai me alcançar, a tua graça vai me mudar. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça vai me alcançar. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A palavra está com quem é de direito? Obrigado. Queridos, vamos receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Que o amor do nosso Deus, a graça, o nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, continue abundante sobre vós, sobre todos que foram pela graça, o amor, providência, chamados por Deus para fazerem parte do seu reino, reino eterno, hoje e sempre. Amém. Podemos
Podem sentar, queridos. Você que nos visita nessa noite, a nossa alegria por sua presença aqui. E o nosso desejo é que você possa retornar e juntos podermos nos conhecer um pouco mais. E se essa for a vontade do Senhor, você certamente receberá dele desejo em seu coração de conhecer mais a nossa comunidade e assim fazer parte dessa comunidade, a Igreja do Senhor, aqui no setor leste universitário em Goiânia, para juntos caminharmos como membros do reino do Senhor, fazendo a sua obra aqui. Então, se você desejar, logo após o nosso encerramento, nós teremos toda a alegria e prazer em conversar um pouquinho mais com você e conhecer melhor. Algumas informações importantes para a nossa dinâmica de trabalho durante essa semana. A próxima quarta-feira, por ocasião do feriado, dia 1º, nós teremos o nosso Dia da Família IPSU. Será numa chácara, no município de Trindade, e você está convidado, convidada para passar esse dia conosco. O nosso encontro começará a partir das 9 da manhã, tendo todo um momento precioso de comunhão, de edificação, ministração da palavra do Senhor e de lazer também. Então, você pode acessar um link que está no WhatsApp, de informação da nossa igreja, mas se você não está no grupo da igreja, você pode solicitar esse link para que você acesse o link, faça a sua inscrição, confirmando ali o seu nome, quantas pessoas, se no caso for mais de uma pessoa, e se você puder, você pode também, no formulário, informar o que você pode levar de bebida para o almoço, para o lanche da tarde e também alguma fruta, alguma quitanda para o nosso lanche coletivo no período da tarde, tá certo? A igreja está, então, proporcionando para nós a chácara, o almoço que será servido nesse dia, para que tenhamos todos um dia muito gostoso de lazer e de comunhão, tá certo? Confirme até hoje, até as 23h59, tá bom? Porque a equipe que está na organização precisa da quantidade de pessoas para os detalhes, especialmente para o almoço. Então, os irmãos que estão preparados, que não há necessidade de convocar alguma ambulância para ir acompanhando, pode, junto com o nosso irmão Gabriel e aqueles que estão preparados, que estão fisicamente preparados, então conversar com ele depois, aqueles que quiserem fazer o trajeto até a chácara de bike, tá bom? E voltar, né? E voltar, esse é o detalhe, tá bom, queridos? Então, não terá um transporte para trazer você a bike. Você mesmo que virá na sua bike, como você foi, tá? Então, aproveite, um momento também muito, muito bom, né? É um feriado, o trânsito estará bem, né, ameno, facilitará essa viagem, esse exercício, tá certo? Pode procurar o nosso irmão Gabriel, e aí, com certeza, você vai saber o horário, o local onde vão encontrar para sair. Tá joia? Algo muito importante também, os irmãos já devem ter percebido, hoje o nosso palco aqui, ele saiu daqui do painel, né, a gente estava encostado no painel, veio um pouquinho mais para frente. A partir de amanhã, se Deus permitir, esse painel estará sendo desmontado, porque um novo painel será montado aqui. Tá bom? Então, nos próximos dias, nós não sabemos precisamente quantos dias, esperamos que não muitos, mas nos próximos dias nós não teremos uma visão assim tão clara, tão bela como essa que temos aqui, né, justamente porque o painel será retirado para que o novo seja fixado aqui, tá bom? Então, oremos para que o Senhor abençoe, que logo, logo o novo painel esteja aqui prontinho e com uma visibilidade ainda melhor, mais bonito ainda, tá bom?
E outro aviso importante para aqueles irmãos que estão congregando aqui conosco e que têm demonstrado um desejo de conhecer melhor a doutrina da Igreja Presbiteriana, o sistema de governo da igreja, a estrutura da igreja, para que, através desse conhecimento, possa tomar a decisão de se tornar membro também da nossa comunidade. Nós vamos iniciar uma nova turma para novos membros. Tá bom? Então, se você tem esse desejo de se preparar, conhecer a doutrina, a estrutura da igreja, a forma de governo, tudo aquilo que é necessário para essa decisão tão importante, que você estará assumindo publicamente diante de Deus, tornar um membro de nossa comunidade com muitos direitos, mas também muitos deveres. Então, me procure, tá bom? Para a gente conversar e logo, logo nós iniciarmos essa nova turma de preparação, tá certo? Que o Senhor continue nos abençoando ricamente e não esqueça, se você não colocou na sua lista de oração, no seu caderno de oração, não esqueça de colocar em sua lista de oração os nossos irmãos, de uma forma especial, os nossos irmãos enfermos, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão em recuperação, que passaram por cirurgia, nossa irmã Tawane, nossa irmã Adriana, e aqueles que estão em tratamento já por um período mais longo, a dona Regina, nossa irmã, mãe do pastor Antônio, a minha sogra, a irmã Nicéas, todos aqueles que estão passando por esse momento difícil, por enfermidades. Então, não esqueça de orar por eles, por elas e pelos familiares que estão no dia a dia cuidando, tá bom? Uma boa semana a todos, que o Senhor nos abençoe e até quarta-feira, nosso Dia da Família.